Nós devolvemos 5 milhões de dólares para toda a comunidade. Mati, CEO e cofundadora da Eleven Labs, uma empresa que se tornou líder no setor de enhaxondeadoras de voz, avaliada em 66 bilhões de dólares. Moldando a forma como falamos, trabalhamos e até ganhamos dinheiro, eles criaram um verdadeiro mercado de vozes. Agora, qualquer pessoa pode clonar sua voz e ganhar uma renda passiva. Você pode citar algumas oportunidades que você vê que podem fazer as pessoas perderem muito dinheiro? Assim, elas podem ganhar a vida, tipo 10 mil por mês. Algo que seja imediato. Negócios e você só quer ganhar um bom dinheiro. Eu tentaria pegar esses agentes de voz e ir, por exemplo, a consultórios médicos locais. Eleven Labs construiu o conjunto de vozes mais realista do mundo. A questão é, será que eles conseguem controlar o que acontece depois? A maioria dessas empresas simplesmente não sabe que isso é possível. Você não precisa ser o programador, só precisa... Se a minha voz está autorizada a usar meu cartão de crédito para comprar qualquer coisa, e então alguém simplesmente usa a semelhança dela. Eu acho que isso vai acontecer, mas... Oi pessoal, bem-vindos ao Silicon Valley Girl. Hoje temos uma convidada cujo produto eu venho usando há um tempo, então eu também vou fazer algumas perguntas técnicas. Mas por favor, recebam a Mati da Eleven Labs. Muito obrigada. Muito obrigado, Marina. É ótimo te ver de novo. E obrigado por me receber. Sim, obrigada. Eu sinto que você é uma das pioneiras dessa indústria de IA. Porque quando eu pergunto para as pessoas quais aplicativos elas estão usando, quando eu falo sobre os aplicativos que eu estou usando, eu sempre menciono o Eleven Labs, porque tem sido um verdadeiro salva-vidas. Eu queria começar com uma pergunta sobre o papel da voz na IA. Então, o que eu sinto é que 2023, sabe, começamos a adotar o ChatGPT, era tudo em texto, e então essas capacidades de voz foram ficando cada vez mais poderosas. Ele entende o que eu estou dizendo agora, entende meu sotaque. Se eu pronuncio algo errado, ainda assim ele me entende. Você sente que estamos entrando em uma era em que a voz é nossa principal ferramenta para interagir com a IA? Quer dizer, com certeza, eu realmente acho que a voz vai ser uma das principais interfaces para a tecnologia ao nosso redor. E essa mudança já está acontecendo. Como você disse, alguns anos atrás a gente nem sonharia que isso seria possível. E agora eu acho que está se tornando realidade, porque permite transferir muito mais informação do que o texto. Você consegue captar a emoção, o padrão de inflexão, as imperfeições refletidas na voz. O que, claro, facilita para a IA. É uma informação que ajuda a tecnologia a entender muito mais sobre o contexto ou o que você está tentando alcançar. E então, se você também ouvir a resposta, acho que é uma experiência muito melhor e mais prazerosa também. Como você vê a voz transformando os negócios? Você tem algum caso em que as pessoas estão usando a voz para gerar leads ou converter leads? Definitivamente existem algumas áreas diferentes, seja nos casos mais clássicos de suporte ao cliente, onde você, em vez de ter um sistema antigo de URA ou nenhum sistema, agora você pode implantar um agente de voz que atenderá as chamadas e vai encantar os clientes do outro lado, porque ele entende você. É rápido, é bom, mas também tem um desempenho melhor. E fora do suporte ao cliente, estamos vendo isso em todo o ciclo de vida da jornada do usuário, em alguns lugares onde proporciona uma experiência que não era possível antes. E um caso simples é dentro do produto ou até mesmo fora do produto. E você deve ter visto, antigamente existiam aqueles widgets para chat. Agora você pode ter um agente de voz que te ajuda a navegar pela experiência do produto. Então ele se torna como um parceiro, programador, alguém de produto que te ajuda a navegar por esse ciclo de vida. E você também mencionou, claro, que algumas das grandes partes estão em inbound e outbound. Nós realmente usamos isso aqui na Eleven Labs também, onde, claro, temos um fluxo padrão, temos pessoas que vão responder à inscrição deles e também atender uma ligação. Mas se você quiser ir mais rápido, pode falar diretamente com o nosso agente. Para entender nossa oferta de produtos, entender nossos preços, entender o que você pode fazer com o produto, o que ajuda você a acelerar pelo pipeline, dependendo, e às vezes até se autodesqualificar se você não for o perfil certo para a nossa oferta de produtos. E às vezes ajuda você a acelerar. Ok, este é exatamente o conjunto de casos de uso que eu posso realizar. É assim que posso implantar e depois direcionar para outras pessoas. Então, na verdade, não converte. Em alguns casos converte sim, em outros casos é só um passo rápido para trás. Temos alguns níveis diferentes, temos por exemplo o nível empresarial e o nível corporativo. Então às vezes converte imediatamente para o nível empresarial, porque Pré-definido. é pré-definido, é autoatendimento. No lado corporativo ainda fazemos verificações de KYC, então não acontece imediatamente, mas no empresarial sim. E também já vimos alguns desses agentes de voz de muita da tecnologia e plataforma que construímos. Ajudam também em aspectos completamente diferentes, não comerciais. Pergunta rápida de acompanhamento para like, sobre o processo de vendas. Você já mediu a porcentagem de conversão em vendas com o agente de vendas por voz com IA?
nós medimos, mas como era, e eu não lembro o número de cabeça, mas considerando que a alternativa antes seria apenas esperar, então foi simplesmente um volume adicional de leads. E nós recebemos muitos contatos inbound usando vários dos produtos, o que é uma sorte para nós. Isso nos ajudou a converter muito mais leads que de outra forma levaríamos semanas, meses ou talvez nunca conseguiríamos. Como posso configurar isso para a minha empresa? A maneira mais fácil seria se cadastrar na nossa plataforma. Então essa parte da oferta, e nós temos duas ofertas principais, como nossa oferta de plataforma de agentes. Você entra na plataforma e nós ajudamos a simplificar dois elementos para você. O primeiro é toda a complexidade de pesquisa ou experiência. Então nós ajudamos você a conectar a fala, os elementos de LLM, os elementos de síntese de voz. Assim, o agente fala de forma suave e rápida. Então é uma latência muito baixa, um componente confiável nessa parte. E então há uma segunda parte onde você vai precisar gastar um pouco mais de tempo para implementar a sua lógica de negócio. Então, por exemplo, qual é a base de conhecimento de como o seu negócio opera? Ou quais são as perguntas que você quer que sejam feitas? Quais são os materiais que você quer destacar? Então você traria isso para a plataforma. Depois, temos um conjunto de fluxos de trabalho que você pode configurar de forma eficaz. Imagine assim, se isso acontecer, aquilo acontece. Ou, se isso acontecer, eu quero que essa função seja acionada. Isso pode ser, por exemplo, se alguém estiver me ligando e eu quiser marcar um horário, uma consulta. Nós temos um fluxo de trabalho pré-definido para que você possa fazer isso. Então, ele pode verificar sua agenda, certo? Vender um curso, basicamente, como que a Linguistran faz? Nós vendemos cursos. Então, basicamente o quê? Nós somos ainda mais simples. Para vender cursos para as pessoas. Posso fazer isso em diferentes idiomas, usando minha voz? Você pode. Uau, então você poderia. E assim, está vendendo os cursos e as pessoas ligariam, comprariam o curso e pronto, seguiriam em frente. E talvez eles contassem com o agente mais tarde para ajudar. Como eles compram pelo telefone? Você envia um link, pede o e-mail deles, ou eles simplesmente... Sim, depende. Mas o mais simples seria o que você sugeriu, que é, nós temos uma solução omnicanal, onde você basicamente recebe o link como parte disso, e você pode deixar detalhes adicionais ou fazer um acompanhamento por e-mail, como um link de checkout para inscrição no curso. Então, ambos seriam possíveis. Ou você poderia, dependendo de como o site está configurado, basicamente incorporar o agente no seu site. Então, isso te ajuda a redirecionar para a página de assinatura. Ele te guia por todo o processo e a pessoa faz o checkout ao vivo com o agente que ajuda a preencher o formulário. Mas como você disse, uma das grandes vantagens do lado funcional é que você pode trocar de idioma, você pode passar para outra pessoa, tipo... Isso é fascinante para o meu negócio. Então, quer dizer, você tem sido um pioneiro em muito desse trabalho de aprendizado de idiomas. E eu acho que isso seria incrível, porque isso mudaria o idioma e ainda usaria a sua própria voz. Se fosse a sua própria voz, continuaria falando do mesmo jeito. E então, claro, a última parte é toda a integração. Então nós oferecemos suporte à troca entre integrações. Já deu para mim, parabéns. Obrigado. É uma das grandes, então talvez isso seja uma boa deixa para mim também, porque quando começamos a empresa, claro, começamos a partir do pioneirismo na pesquisa, na área de fala. Então, texto para fala, vozes, e depois expandimos para modelos de orquestração de conversão de fala em texto, agora música. Mas quando pensamos na pesquisa, é sempre sobre como podemos expandir os limites do áudio. Eu adoro como você encontrou essa nova oportunidade e agora isso é uma parte maior do seu negócio, pelo que entendi. Quanto custaria para um negócio como o meu, uma pequena empresa, ter IA atendendo as ligações e vendendo? Eu acho que, claro, depende do volume, mas espero que o que vai acontecer é que você vai ver mais pessoas chegando. E se configurarmos isso da maneira certa, talvez isso signifique até abrir o canal. O que com o tempo, espero, significa ainda mais ligações. Mas eu acho que, para começar, seria na ordem de centenas de dólares por mês. Também é chamada por IP, certo? Está integrado nisso? Sim, então, nós integrarmos com a Twilio ou com o nosso sistema de telefonia. Então, o que funcionar? Então, você pode trazer, sim, você pode trazer qualquer número de telefone que você já tenha e funciona. Eu não sei quem atualmente, você já aceita alguma das ligações que chegam pelo telefone também, ou é tudo pelo site? Nós geralmente tentamos direcioná-los para o WhatsApp, porque muitas pessoas que ligam não falam inglês, então elas não se sentem confortáveis. Mas se a gente divulgar isso, sabe, a IA de voz da Silicon Valley Girl, ninguém vai julgar seu sotaque. Porque eu sinto que quando as pessoas falam comigo, se elas não são nativas, a primeira coisa que fazem é pedir desculpas. Tipo, desculpa, meu inglês não é tão bom quanto o seu. E eu fico tipo, não importa. Mas eu sinto que até mesmo usar o inglês para fazer uma ligação é uma barreira enorme para quem não é nativo. E eu sinto que, se você entende que está falando com uma IA, isso torna tudo muito mais fácil. É verdade, ela não julga. Você pode cometer erros, o que talvez, sabe, seja um aspecto completamente diferente.
Você, claro, tem ajudado as pessoas a aprender idiomas há muito tempo, mas talvez exista até um aspecto em que elas possam praticar falar o idioma com você, o que seria, sabe, algo um pouco diferente, claro. Implementação, mas totalmente possível, onde você pode dar dicas para eles. Melhorar e efetivamente criar um Duolingo da Silicon Valley Girl, com o qual as pessoas tenham uma experiência dinâmica, que é outro tipo de área incrível que está crescendo no setor tecnologia. Sim, vamos falar sobre essa parte. Então, falamos sobre implementar o Eleven Labs para atuar como agente de vendas. Vamos falar sobre isso, por exemplo, eu tenho esse número aqui em que você pagou $2 milhões em royalties para pessoas que compartilharam suas vozes com o Eleven Labs. Você pode falar sobre isso? Como as pessoas podem começar a ganhar dinheiro compartilhando suas vozes com o Eleven Labs? Então, esse é um dos esforços que lançamos nos primeiros dias, onde nós criamos efetivamente um mercado de vozes, um ecossistema de vozes onde cada pessoa pode criar sua própria voz. Passe pelo fluxo de autenticação. Você precisa gravar cerca de 30 minutos ou mais de você falando. Então você tem uma réplica perfeita da sua própria voz que fala no idioma que você gravou, além de todos os idiomas que nós suportamos. Então, normalmente você tem cerca de 30 variações diferentes agora. Com o novo modelo que estamos lançando, serão 70. Então você tem a voz que agora está disponível para o seu próprio uso e, se você decidir, pode compartilhá-la em nosso marketplace. E se você compartilhá-la em nosso marketplace, por um período específico de tempo, com condições específicas de uso, então outras pessoas podem usá-la. Em todo o ecossistema da Eleven Labs, e quando sua voz está sendo usada, você é pago por isso. Dessa forma, agora temos quase 10 mil vozes que as pessoas compartilharam e criaram. O incrível é que isso abrange tantos idiomas diferentes, sotaques e estilos diferentes. Então agora, se você acessar a plataforma, você simplesmente tem essa incrível variedade de vozes e nós repassamos esse valor. Então foi, acho que, $2 milhões no começo do ano que nós pagamos de volta. E agora, acho que da última vez que eu verifiquei, foi há alguns meses, nós pagamos $5 milhões para toda a comunidade. Quanto um criador de voz médio ganha? Depende, claro, é. Provavelmente no total chegando perto de $10 milhões. E temos perto de 10 mil vozes, então isso seria se você pegar a média, mas eu acho que especialmente porque muitas das vozes são meio novas, leva um pouco de tempo até que elas recebam atenção. Você também, para realmente fazer isso dar certo. Idealmente você tenta engajar parte da comunidade em torno disso, para que eles possam conhecer a voz, seja no Discord, no Reddit ou em outros fóruns. Isso definitivamente ajuda a quebrar essa barreira inicial. E se não for de imediato, com o tempo também tentamos destacar novas vozes e apresentá-las ao público. Então, realmente depende. Eu acho que vai ter muita gente na faixa de algumas centenas de dólares por mês, e isso provavelmente é o que você pode esperar se fizer um pouco desse esforço e o que pode ganhar. No entanto, eu acho que é verdade que se a sua voz soa muito parecida com a de outras pessoas, é muito difícil. Sim, é interessante. Quantas vozes, assim, no geral, você usa? E quantas você consegue distinguir? Sim, mas se você tem uma voz única, se você é criador... Se você é uma criadora, Exatamente, então. Pode ser incrível. Nossa primeira voz, uma das primeiras vozes que compartilhamos, era uma voz em espanhol, que tinha uma prosódia bem grave. E essa voz se tornou uma das mais populares, não em países de língua espanhola, mas em países de língua inglesa, e acabou se tornando uma das nossas 10 vozes mais usadas. Onde era simplesmente tão única e diferente. voz. Vamos falar sobre as nuances de clonar sua voz. Porque, por exemplo, o que acontece? Às vezes, na minha equipe, nós clonamos minha voz usando todos os microfones diferentes que eu tenho. Mas às vezes a gente insere e ainda fica um pouco diferente do vídeo. Porque o jeito que a gente usa é assim, sabe? A gente gravou alguma coisa aqui, eu gravei alguma publicidade ou algo assim. E aí eu começo a viajar e eles falam: você pode regravar essa frase? Então a gente só pega um trecho do vídeo, refaz com a frase que a marca pediu, mas aí a gente insere no vídeo e fica um pouco diferente. Tipo, soa de um jeito diferente. Tem alguma forma de consertar isso? Sim, claro, a gente pede para refazer de novo, mas ainda assim não fica exatamente como a gente gravou. Não, é claro que é um problema complicado. Quando você cria uma voz,
Provavelmente você pega a voz durante todo o vídeo e aí você cria essa voz. E então, na prática, é a média de como você falou ao longo daquele vídeo. Mas em uma determinada cena, você talvez tenha mudado um pouco o padrão de entonação ou o tom emocional tenha ficado um pouco fora dessa média. O ideal seria que a gente fizesse mais condicionamento com base no que você faz antes e depois no vídeo. Então a gente usa isso mais como uma entrada e tenta modificar de uma forma um pouco melhor. E aí tem uma segunda coisa. Às vezes, mesmo sabendo disso, você tenta limpar a voz e depois adicionar os sons de fundo, os efeitos de fundo. Eles podem, só pelo processo, acabar sendo misturados e aí não fica totalmente suave. Então, do nosso lado, o que esperamos fazer com o tempo é que, à medida que você insere esses vídeos, possamos pré-condicioná-los após 3 segundos e depois disso, e vai soar melhor. Então, isso é outra coisa. Então você tem esse recurso, então faça o upload do vídeo. Então, estamos trabalhando nisso, não para ter que simplificar, mas vai ser melhor. Precisamos desse recurso, definitivamente precisamos levar isso até lá. Acho que no curto prazo, o que você mencionou é o que vemos como padrão mais comum, que é refazer e regenerar. Mas a outra coisa que você pode tentar é, em vez de escolher uma amostra de áudio mais longa ao longo do vídeo, basta pegar até mesmo alguns segundos, o que eu sei que pode parecer que vai dar um resultado pior, mas se você pegar apenas alguns segundos desse fragmento e criar essa versão de qualidade inferior, na verdade, pode soar muito bem. Ok, obrigada. Então, onde você vê tudo isso indo, com as pessoas recriando suas vozes? Todo mundo vai ter um clone em 2 ou 3 anos? Por quê? A gente poderia ter pensado na Eleven Labs. Quando ouvi falar disso, tipo 2 ou 3 anos atrás, né? Eu não consegui imaginar um vendedor usando a minha voz. Agora isso já existe. O que você acha que vai acontecer em 2 anos? Qual é esse novo caso de uso que tudo isso vai desbloquear? Pergunta interessante. Claro, estamos vendo formas totalmente novas de interagir com vozes. Então, eu realmente acho que sim, você terá sua voz digital de IA e acho que, indo ainda mais longe, você terá seu próprio agente de voz digital que faz coisas por você e você vai querer garantir que ele esteja autenticado. As pessoas sabem como você opera. Então, como falamos sobre o exemplo de como as pessoas podem ligar. Você pode configurar um agente de voz, mas acho que o contrário também será verdade. Eu terei meu agente de voz que talvez. Porque eles usam autenticação por voz, né? Isso é bom. Acho que esse não é o melhor mecanismo para o futuro. Hoje em dia, não é mais. Não mais. Mas tipo, digamos que você queira fazer uma reserva num restaurante ou acompanhar um agendamento em um serviço de saúde e você quer ter certeza de que eles sabem seus dados mais recentes ou o que está confirmado. Acho que você vai querer uma versão autenticada do agente de voz. Estou dizendo autenticada porque, como você disse, a maioria das verificações, se não houver, vai falhar. E você quer saber que é uma voz autorizada. Então você vai precisar começar a inserir marcas d'água e metadados nisso. Mas eu acho, para voltar à sua pergunta, para onde tudo isso vai evoluir? Eu acho que vai haver um padrão interessante, onde, e acho que isso vai acontecer dos dois lados, como usuário, mas também como empresa. Você poderá oferecer tantas vozes diferentes aos seus clientes, ou você, como cliente, poderá decidir qual voz fala com você. Para citar exemplos específicos, estamos trabalhando com uma empresa na Coreia e no Japão, uma multinacional lá, que possui faixas etárias muito diferentes. Um grupo de pacientes mais velhos ligando e depois um grupo muito mais jovem. much younger set. Grupo de pessoas. E eles querem, dependendo dos dados e do número de telefone de onde estão ligando, atendê-los. Voz de frente para esse grupo. Tanto em termos de como fala, como soa, mas também o estilo com que fala. Claro, é uma generalização, mas basicamente era isso que eles queriam. Se uma pessoa mais velha está ligando, a voz fala muito mais devagar, muito mais calma, com menos emoção. Se é uma pessoa mais jovem, fala muito mais rápido, com muito mais variação e intensidade nas emoções. E eu acho que esse mesmo padrão vai começar a acontecer em tudo, onde se você estiver ligando de uma região específica, pode ter o sotaque daquela região. Se você estiver ligando para um restaurante que talvez represente uma culinária específica, você vai ouvir uma voz no estilo daquela culinária falando com você. E talvez existam variações de todos esses diferentes tipos que podem funcionar. E então, separadamente, como uma pessoa ligando para qualquer um desses serviços, você também poderia pré-selecionar isso. Então, se você está ligando para um banco e gosta de sempre falar com a voz desse estilo específico, você pode selecioná-la. E essa voz será a voz da sua preferência. Já vimos isso acontecer em uma empresa também. Na Ásia, onde eles criaram Today, efetivamente um agente de viagens. Ou como um produto concorrente do Google Maps, onde você pode selecionar uma voz que narra suas direções. E uma das vozes que eles escolheram acabou viralizando.
E agora, todo mundo quer usar. Nas instruções de navegação, porque isso tornou a experiência muito melhor. Então, se eu extrapolar para o futuro, acho que haverá muito mais. Tanto personalização quanto opções que você poderá escolher. Eu acho que isso é 100% verdade. Você terá sua própria voz autenticada que poderá usar para o seu agente de voz no seu conteúdo. Que tem todas as informações, que... Tem todas as informações que você pode usar. Isso é muito interessante, eu gosto dessa parte. Como ter minha voz ligando e sendo autorizada a usar meus dados? Como você fala sobre fraude de identidade por voz? Tipo, se a minha voz está autorizada a usar meu cartão de crédito para comprar qualquer coisa, e aí alguém simplesmente usa uma voz parecida com a minha. Vai haver algum tipo de metadado que poderia ser detectado por outros sistemas? E como seria isso? Como seria esse metadado? Sim, então, eu acho, antes de tudo, eu acho que isso vai acontecer. Tipo, eu acho que a suposição com a qual devemos trabalhar é que onde você vai ter agentes bem intencionados, boa tecnologia tentando evitar isso, mas também vai haver tecnologias mais permissivas e agentes mal intencionados tentando abusar disso com qualquer mudança tecnológica. E já existem agora muitas tecnologias de código aberto, outras tecnologias comerciais, que não têm as mesmas salvaguardas, que podem clonar sua voz e criar uma imitação que soa como você. Então, eu acho que qualquer sistema que a gente pense em criar no futuro precisa meio que assumir isso. Você pode criar um clone de uma voz e fazer uma réplica perfeita. Agora, claro, se você quiser, quando pense na Eleven Labs, nós podemos, e de facto adicionamos, proteções quando você cria uma voz. Então você não pode fazer isso. Ou, se você fizer isso, nós detectamos, moderamos e podemos sinalizar internamente se não tivermos certeza. Então, seja podendo rastrear tudo até a conta ou moderar qual texto foi usado, seja tentando aplicar um golpe. Mas indo ao cerne da sua pergunta, quando pensamos sobre o futuro, o sistema ideal, que exigiria cooperação de várias partes, teria 3 camadas diferentes. E então, a primeira camada é, em vez de tentar verificar se é IA, você realmente verifica se é humano. É fácil para mim dizer isso, claro, mas aí vem a questão. Como você verifica se algo é humano? Mas um passo mais simples, ou um passo inicial, poderia ser nos dispositivos que você usa. Então, no meu telefone ou no meu laptop, eu estou registrando que este é o meu telefone, meu laptop. Quando eu estou ligando a partir dele, isso está sendo decodificado do outro lado. Eles sabem que este é o dispositivo que eu uso. Então, muito provavelmente, sou eu. Essa é a primeira camada. A segunda camada é, na verdade, o que falamos anteriormente, certo? E isso é possível. Você coloca uma marca d'água e uma IA autenticada. Então, se eu estou usando uma ferramenta específica, as ferramentas que podem adicionar essa marca d'água são conhecidas, e eu coloco essa marca d'água dentro do conteúdo. Não é tão simples, especialmente em áudio, porque se você adiciona uma marca d'água no conteúdo, isso pode afetar a qualidade do próprio conteúdo. Mas é mais ou menos isso. Bom. E essa é a segunda camada, então você verifica se é uma IA autenticada, e aí a terceira camada, por padrão, é IA, e você assume que é IA. Então, se não passou pela primeira ou segunda camada, e você vê conteúdo que não foi autenticado ou comprovado como sendo de um humano, é IA por padrão e você não confia nisso. E então, você pode adicionar mais mecanismos em cima dessa terceira camada, onde você tenta verificar explicitamente ou acrescentar algum sinal extra, tipo, isso é real. Mas isso exigiria uma mudança de mentalidade. Onde hoje, se você procura por conteúdo, você pensa, talvez isso seja IA, quando na verdade deveria ser o oposto, tipo, não, isso com certeza é IA. Será que isso é feito por humanos ou talvez por IA? Isso foi criado com a permissão dos criadores? E aí você tem aqueles casos intermediários que vão ser interessantes conforme você, claro, cria o conteúdo. Você mencionou que às vezes, se precisar regravar, pode criar uma voz de IA. Claro, com a sua permissão. Mas então, você faz isso em todo o clipe e talvez você faça isso. 1% ou 5% do conteúdo é voz de IA. Talvez no futuro seja 30% ou 50%. E em que estágio você diria que isso é como uma locução de IA ou uma locução humana? Você é uma fundadora em IA. Como você consegue dormir à noite quando tudo está mudando tão rápido? Quais são seus principais medos? O que tira seu sono à noite? Eu acho que há 2 partes nisso. Acho que a primeira parte que preciso mencionar é que é uma oportunidade incrível com essa mudança. Tipo, é a maior mudança, ou talvez uma mudança ainda maior do que a internet. E nós estamos na Eleven Labs. Então, estou feliz e me sinto sortudo por fazer parte dessa mudança e estar liderando na fronteira da voz. Então, eu acho que o time e todos nós sentimos que temos uma oportunidade única. Isso nunca acontece na sua vida. Que você pode criar uma tecnologia, definir como ela será usada e, com sorte, criar valor em todas as áreas. Seja com agentes de voz e como a interface de voz será no futuro, seja tornando o conteúdo global, seja disponibilizando o conteúdo em áudio. Mas claro, com tudo isso, quando pensamos em estar na linha de frente, isso também nos faz carregar parte da responsabilidade de como definimos isso.
Então, muitos dos nossos medos vêm disso. Eu acho que a primeira é que ainda acreditamos que há inovações no nível de pesquisa que você pode trazer para esse espaço, pelo menos uma ou duas grandes inovações em áudio, e conseguimos fazer isso até agora em texto para fala, fala para texto, e recentemente em música. Mas ainda queremos continuar liderando e continuar sendo melhores do que alguns dos maiores laboratórios do mundo. Seja com algumas das novas empresas de IA ou com todos os humanos, nós achamos que temos essa oportunidade. E isso é motivador, mas claro, definitivamente faz a gente dormir menos à noite. A equipe também é super dedicada, o que faz as noites serem mais curtas. Então, do ponto de vista dos riscos, falamos sobre alguns deles, sentimos que é nossa responsabilidade garantir que evitamos alguns desses riscos. Então, estamos tentando investir muito tempo em desenvolver salvaguardas em torno disso. E claro, o terceiro ponto, com muita da tecnologia. Como a economia ou como os empregos nessa economia vão mudar. E gostaríamos de fazer isso de uma forma que traga muitas pessoas dessa economia junto com a mudança, em vez de ser uma mudança que apenas afete e cause uma disrupção. Mas como algumas das pessoas que querem fazer parte disso, também podem fazer parte dessa disrupção. Esse ecossistema de voz que construímos faz parte desse motivo. Mas sim, claro que eu acho que precisamos continuar contratar pessoas incríveis e continuar avançando também. Muita coisa está acontecendo, eu ainda acho que é muito cedo e talvez seja tendencioso e interesseiro da minha parte aqui, mas ainda é muito cedo. Você mencionou empregos que estão sendo substituídos por tecnologias de voz. Quais você acha que são os empregos que estão mais em risco? Acho que, por exemplo, o suporte ao cliente. E o que essas pessoas deveriam estar fazendo agora para não serem substituídas em alguns anos? Eu acho que o clichê, e eu realmente acredito nisso, é que as pessoas que serão substituídas por pessoas que usam IA. Então acho que essa é a mensagem principal. Você deve realmente começar a experimentar muitas dessas ferramentas e produtos. Assim, você se mantém na linha de frente. E as pessoas que estão em qualquer um desses empregos e usam IA, eu acho que podem se beneficiar muito também. E mesmo no suporte ao cliente, claro, muita coisa disso vai mudar. Mas, por exemplo, o que estamos vendo é que as tarefas manuais simples de, assim, marcar compromissos ou fazer e processar um reembolso mais simples, tudo isso é muito manual, muito baseado em procedimentos, na maioria dos casos. Mas então, à medida que você vai para as partes mais complexas, você precisa de um especialista humano para ajudar a fechar essa lacuna. E essa parte do processo, na verdade, precisa ainda mais disso. Seja depurando um problema mais difícil que você tem no produto, seja entendendo o seu. O que acontece depois da consulta? Existe algo específico que você recebe e você quer decidir se precisa da ajuda X ou Y. Isso, claro, também precisa passar por algumas regulamentações, mas para todos esses casos, você, eu, o padrão é que o conhecimento especializado é ainda mais valorizado. E claro, com o tempo, acho que a IA vai começar a mudar e assumir mais disso. Então, vai haver um certo percentual que será transferido, mas esse seria o meu principal ponto. Tipo, se você entender como a IA funciona, pode se tornar mais especialista, adquirir mais conhecimento e ajudar. E isso também é verdade na área criativa também. Acho que com tantas possibilidades, você pode iterar com muito mais frequência, pode produzir para um público mais amplo. Você tem Que se mover cada vez mais rápido. É isso que estou sentindo. Com isso, você pode. definitivamente fazer iterações mais rápidas. Você tem que correr para ficar onde está. Eu não sei se você sente isso, mas para mim é como se o mundo estivesse acelerando a cada dia. Eu realmente acho que está acelerando, mas ao mesmo tempo não acho que seja um jogo de soma zero, em que acelerar em uma categoria não prejudica outra categoria. Eu acho que toda a economia está crescendo também com muita dessa adoção. Então haverá mais oportunidades criativas do que nunca antes e sim, fazer parte dessa oportunidade criativa. Provavelmente você precisa acompanhar boa parte dessa inovação mais rápido do que talvez precisasse antes. Mas você, eu acho, assim como muita gente, pode e vai se beneficiar. Mas é claro, você sabe, isso vai afetar muito do trabalho repetitivo, manual. Trabalhos que não exigem inteligência talentosa, na inteligência básica, serão substituídos por fluxos de trabalho com IA. E a melhor maneira de evitar isso é aprendendo a usar muitas das ferramentas de IA. Assim, você mesmo se torna melhor. E talvez só para finalizar, e talvez para resumir a parte do suporte ao cliente, pensando nisso de uma forma um pouco diferente e fora do suporte ao cliente, é isso? Frequentemente, se você tem um conhecimento especializado em alguma área, seja qual for, é aí que você pode entregar ainda mais valor. Então, combinar o seu conhecimento especializado com IA is much higher.
muito mais valioso e gera um resultado muito maior. E se você não tem conhecimento especializado, provavelmente vai querer adquirir esse conhecimento. O que seria? Sim, eu já vi muitos gráficos em relatórios como o futuro dos empregos. E tem uma seção que mostra sua especialização mais IA. E aí segue assim. Em termos de demanda, quais seriam as ferramentas que você recomendaria para todo mundo começar a usar agora? Cite as 3 principais ferramentas de IA. As 3 principais ferramentas de IA, certo? Tirando o Eleven Labs, que você não precisa tentar usar. Eu diria que gosto muito do Black Forest Labs pelo trabalho deles com imagens. O Midjourney tem produzido resultados há muitos anos, mas o Black Forest Labs eu realmente gosto. Como uma espécie de nova iteração, acho que eles têm um bom realismo e acredito que vão passar por mais algumas iterações, que são ótimas em relação às clássicas. Classic ones. Quer dizer, o Cloud Code Anthropic, na minha opinião, é incrível. Onde eu acho que isso te ajuda a ser um engenheiro de outro nível, ou mesmo que você não seja engenheiro, tentar agir um pouco mais como um engenheiro. E por último, eu realmente gosto do Lovable, mas da mesma forma, quer dizer, Visire ou Replit são ótimos. Sim, mas já que estamos na Europa, eu acho que o Lovable merece isso. Eles são da Suécia. Certo? Eles são da Suécia, sim, mas todos eles, quer dizer, é simplesmente incrível ver nossas equipes de go-to-market tentando, seja Lovable, VZ ou Replit, eu acho, agora. A Figma também lançou a sua, eu ainda não testei, mas isso... É divertido ver como, tipo, pessoas que tradicionalmente não estavam envolvidas no lado da engenharia estão mais próximos e entendem melhor os pontos problemáticos do produto, entendem melhor o caso de uso. Então existe esse caminho de prototipar, mostrar para os clientes, o que é incrível, mas, por extensão, eles também estão efetivamente se aproximando do que está nos bastidores, do lado do produto também. Sim, e quando você mencionou Lovable, você constrói algo para você mesma ou para Eleven Labs? Ambos. Então, no área de go-to-market, frequentemente fazemos uma demonstração para um cliente, tipo, vamos supor que estivéssemos fazendo o caso de uso que você mencionou. Poderíamos construir um protótipo em um site de demonstração de como seria o checkout, como o agente interagiria com você, esse tipo de caso de uso o tempo todo, seja nas preferências ou em conferências ou nas ligações com o cliente, mas também no lado pessoal. Recentemente, tentei com minhas 2 sobrinhas elas têm 5 e 7 anos de idade, então eu tenho o melhor trabalho de ser o tiozão divertido, ou pelo menos tentar ser. E elas nós estávamos conversando sobre como elas poderiam criar um gerador de histórias para elas mesmas, onde você digitava os nomes dos personagens e a história seria criada. Você é uma empreendedora, começou essa empresa, percebeu essa oportunidade. Você vê alguma outra área, além de voz, onde as pessoas deveriam investir mais? Porque uma das fundadoras que eu trouxe aqui no podcast me disse que, na verdade, cofundadora da Hugging Face. Ele me disse que nos próximos 5 anos você tem que ser uma empreendedora. Ou então, já era. Muitas pessoas estão aprendendo a se tornar empreendedoras. Você pode citar algumas oportunidades que você vê que podem fazer as pessoas ganharem uma quantia razoável de dinheiro para que elas possam viver disso? Tipo, 10 mil por mês? Algo que seja imediato. Algo em que você veja uma lacuna no mercado. Vai ser algo específico para vós, mas eu acho que ainda está tão no começo que acredito que é uma grande oportunidade. Definitivamente tem muita infraestrutura sendo construída para os agentes de voz. Nós estamos construindo isso, mas outras empresas também estão. E eu acho que existe uma grande lacuna entre os agentes de voz e então realmente implantá-los em muitos desses negócios, e você não precisa ter conhecimento técnico em engenharia para implantar esses agentes de voz. A plataforma agora frequentemente oferece uma maneira relativamente autónoma de utilizá-la, mas você pode facilmente pegar esse agente de voz e implantá-lo em domínios específicos, e a maioria das empresas no mundo ainda não sabe, não conhece isso. Se você não tem um negócio em escala de venture e só quer ganhar um bom dinheiro, eu tentaria pegar esses agentes de voz e ir, digamos, ao consultório médico local e ajudá-los a agendar consultas para o dentista. Assim, eles podem marcar consultas com mais facilidade. E aí podem focar mais no trabalho, em vez da enfermeira ter que fazer isso no meio do expediente ou perder consultas. Isso, na verdade, é uma das coisas mais comuns. Eu não sei a porcentagem, mas com muita frequência essas consultas não são marcadas porque não tem ninguém no telefone para atender. Você pode ir até mecânicos locais e ajudá-los a agendar atendimentos. Eu acho que tudo isso exige uma pequena variação do conhecimento específico do domínio que você precisa ter. E todos esses negócios faturam de milhares a dezenas de milhares de dólares por mês. Se você conseguir levar isso para alguns, a infraestrutura já existe, você só precisa levar isso para esses domínios. Sim, é como negócios. B2B.
automatizados com IA, Sim, e todos os pequenos Precisa negócios. ser programador. Você não. Você não precisa ser o programador. Você só precisa gastar um tempo, ligar para eles e perguntar, ou ir até eles. E eu acho que essa é uma categoria que talvez não seja adotada por algumas das maiores empresas. Essas vão focar em aspectos mais voltados para grandes empresas. Tipo isso, sabe? O clássico. Isso é mais para pequenas e médias empresas do que para o segmento de grandes empresas. E ao mesmo tempo, a maioria dessas empresas simplesmente não sabe que isso é possível. Então, tipo, o próximo ano ou 2 é uma oportunidade incrível para fazer isso. E claro, você sabe, começar isso em inglês. Mas eu acho que o mesmo é verdade para muitos dos países e idiomas que podem ser considerados. Muito desse trabalho nem sempre é localizado. Eu acho que, no nosso caso, estamos fazendo um trabalho muito bom nisso. Você pode levar isso para o mercado local e fazer exatamente o mesmo trabalho. Adorei, de verdade. Obrigada, obrigada. Então, se você estivesse começando uma empresa hoje e fosse uma nova empreendedora, qual seria o seu conselho para qualquer pessoa que está começando? O primeiro conselho seria que você realmente entenda profundamente o seu usuário e o problema que está tentando resolver. Acho que esse seria o primeiro ponto. É tipo, eu conheço o problema e eu sei se as pessoas realmente têm esse problema. Por que você fundou a Eleven Labs? Porque não gostava da transcrição, da tradução de... Isso é super maluco. Na Polônia, se você assiste a um filme, todos os personagens, sejam homens ou mulheres, são narrados com uma única voz. Sem entonação, né? Sem entonação, é monótono. Exatamente. Acho que era igual na época pós-soviética. Exatamente. E isso continua até hoje. Ficou meio óbvio quando começamos a analisar o setor de áudio e percebemos que isso ainda é um problema, algo com o qual crescemos. Se você perguntar para qualquer polonês, ou para a maioria dos poloneses, eles vão te contar o quão ruim essa experiência é. Como você pode imaginar, é bem ruim. E isso vai mudar. E foi algo óbvio, sabe? Se você pensar no futuro, tudo será diferente ou você terá coisas diferentes? Vozes originais representadas. Então, se o filme for transmitido, você simplesmente ouve exatamente o mesmo idioma. Claro, isso se expandiu da dublagem para apenas narrações e fala, porque muito do conteúdo nem está disponível em áudio para começar. E agora muita coisa de voz, idade e tal, mas era um problema muito claro. E eu acho que quando penso em começar uma empresa, ou se eu fosse começar uma empresa de novo, eu tentaria me concentrar obsessivamente no problema. E aí o segundo ponto é, as pessoas realmente têm esse problema? É realmente um problema urgente? E na dublagem foi um bom exemplo, onde achávamos que a dublagem era o maior dos problemas, mas antes de realmente resolvermos a dublagem, percebemos, conversando bastante com os usuários, que existem muitos outros problemas que eles gostariam de resolver primeiro. O mais comum, na verdade, é esse que você mencionou, onde as pessoas só queriam corrigir falas depois de gravar, ou simplesmente conseguir entregar uma narração sem precisar falar. E isso era a coisa mais comum depois que tentamos conversar com as pessoas. Tipo, antes de termos isso pronto, é como se disséssemos, ei, estamos quase terminando nosso produto de dublagem. Você gostaria de dublar seus filmes? E na maioria das vezes, recebíamos uma pequena porcentagem de respostas. E dentro dessas respostas, era tipo, sim, isso seria interessante. Mas na verdade, se você pudesse me ajudar com só. Pegar a minha voz e fazer isso... Sim, isso seria muito, muito melhor. Então a gente pensou, ok, existe essa oportunidade incrível. Esse é um componente menor da tecnologia que queremos construir, que deveríamos fazer primeiro. E nós fizemos isso, e então validamos novamente, e as pessoas disseram sim, isso é algo que adoraríamos. E então, dado isso, começamos com criadores nas redes sociais. Depois que ouvimos isso, Yeah. mas então percebemos que existem outras pessoas que não estão nas redes sociais que também querem locuções. O maior grupo para nós eram os autores de livros. Inicialmente, todo mundo só programava e pensava em audiolivros. Exatamente. Porque isso significa passar alguns dias no estúdio. Alguns dias no estúdio, muito caro, muitas pessoas se cansam da voz, então nunca é como esperado no início. Então leva mais do que isso. E acabou sendo, tipo, o segundo dos maiores. Mas você, na verdade, construiu o produto de dublagem primeiro e percebeu que ninguém queria pagar por ele. Sim, então nós fizemos o protótipo, Sim, foi meio que uma, sabe, uma gambiarra de não. Um, not, Teve muita pesquisa nossa, mas but it wasn't. não foi. Meses de trabalho. Foi como se tivéssemos criado um protótipo. Enquanto estávamos construindo o protótipo, entrávamos em contacto com os clientes dizendo: estamos trabalhando nisso, você quer?
conseguimos uma boa lista de espera. Então tentamos mostrar para eles como ficava e eles disseram, essa qualidade não está tão boa. Se você pudesse me ajudar com isso e aquilo, em vez disso, seria melhor. Que é a mesma tecnologia, porque as pessoas percebem que se você dublar, ainda dá para ouvir a voz da pessoa no outro idioma. Ainda soa igual. E acabou que o problema era ainda mais antigo. É tipo, só a minha voz. Eu adoro isso. Adoro como você começou pela superfície e foi se aprofundando, construindo toda uma tecnologia que resolveu tantos problemas que estavam na superfície também. Sim. Então eu acho que, sim, os empreendedores de hoje, se eles entenderem o problema, então... E claro, estou em uma posição muito privilegiada, pois conheço o meu cofundador há 15 anos. E o conheço profundamente. E ele é o gênio por trás de grande parte do trabalho que fazemos. Mas acho que esse seria meu segundo conselho. Escolher seus cofundadores e a equipe inicial com o máximo de cuidado possível. Essas serão as pessoas com quem você vai passar a maioria das noites e anos pela frente. O sucesso depende disso, a cultura depende disso. E então, da mesma forma, estamos muito, muito felizes por ter alguns dos melhores que entraram no início. Como uma das pessoas do lado das garotas. Confiamos na Inside Out e 2 dos nossos engenheiros acabaram sendo alguns dos mais dedicados e inteligentes que temos, o que estabeleceu um padrão cultural muito alto. Legal, legal. Ok, vou encerrar com essa pergunta. Como alguém que defende o aprendizado de idiomas, as pessoas ainda vão aprender idiomas daqui a 3 anos se elas puderem ter uma versão autorizada da sua voz com IA falando qualquer idioma? Entrar em qualquer chamada no Zoom. A única coisa que resta talvez seja uma conversa individual, mas aí talvez a gente tenha um dispositivo que traduza tudo. Essa é interessante, eu acho que eles vão, mas nem sempre. O principal objetivo será para entender os outros. Frequentemente será apenas para se desenvolver, como algo mais prazeroso que você quer fazer por si mesmo. Como andar a cavalo, certo? De uma necessidade para um hobby, não é? Para algo mais como um hobby. E claro, tem partes que, ao aprender um idioma, você aprende a cultura, você aprende e meio que sua perspectiva se abre. Acho que isso ainda vai ser verdade. Ou se você estiver se mudando para outro país. Você está se mudando para o país? Quero dizer, tipo, se você quiser se mudar para os Estados Unidos, ainda vai aprender um pouco de inglês, né? Espero que você não precise fazer isso. E ainda assim, você vai conseguir entender uma cultura num nível que nunca conseguiu antes. Então, esse lance do Guia do Mochileiro vai ser tipo uma variação do Peixe Babel. Tipo um fone de ouvido, talvez um dispositivo, talvez um Neuralink. Mas mesmo nesses casos, vai haver algum tempo de processamento envolvido, porque você precisa terminar de falar para o dispositivo captar e então traduzir. Então, falar o idioma mesmo será melhor. Mas sim, eu realmente acho que a maior parte dessa necessidade vai desaparecer para que você possa interagir e entender, o que eu acho que será algo lindo. E então, com sorte, você poderá aprender por outros motivos. Interessante como toda a indústria pode desaparecer ou se transformar completamente. Mas isso está acontecendo não só com o aprendizado de idiomas, está acontecendo com tudo. Com certeza. Mas eu acho que vai continuar, não sei se vai mudar completamente, mas uma parte disso com certeza vai permanecer. Muito obrigada, Matthew. Foi muito inspirador e muito prático. Eu adorei isso. E muito obrigado por ser um dos primeiros usuários e por todo o feedback também. Obrigada e espero que a gente vá integrar a parte de vendas. Estou animada com isso. Vou falar com minha equipe agora mesmo. Obrigada, obrigada.